ao termo que o Gilmar Mendes utilizou, crime de hermenêutica. Olha, vamos lá. Aí a gente chega numa discussão muito bacana que é o seguinte: qual o limite de uma decisão judicial? O juiz pode decidir o que quiser? O juiz pode, por exemplo, igual se utiliza muito, né, o termo livre convencimento motivado. Peraí, um juiz pode livremente se convencer motivadamente de que a grama não é verde? Estar na imprensa, ministros do STF sendo indiciados, é uma mancha até na biografia, que é a única coisa que parece que eles prezam. Com relação ao crime de responsabilidade no caso do Gilmar Mendes, foi apontado proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Acredito eu também que houve essa avaliação desses habeas corpus translocados, esses habeas corpus teratológicos concedidos por um membro da Suprema Corte que não pode cometer esse tipo de erro. Eu fiquei abismado em saber que foram habeas corpus para pessoas jurídicas não submetidas a uma avaliação de crime ambiental, que seria a única hipótese de crime cometido por pessoa jurídica. E sem sorteio, e ele decidiu sem sorteio também. De inquérito podem se valer do Código de Processo Penal de maneira subsidiária, para complementar. Então acho que até que a ideia do Alessandro Vieira em promover um indiciamento foi se utilizando dessa base legal. Agora, com relação ao termo que o Gilmar Mendes utilizou, crime de hermenêutica. Olha, vamos lá. Aí a gente chega numa discussão muito bacana que é o seguinte: qual o limite de uma decisão judicial? O juiz pode decidir o que quiser? O juiz pode, por exemplo, igual se utiliza muito, o termo livre convencimento motivado. Peraí, um juiz pode livremente se convencer motivadamente de que a grama não é verde? Então a gente chega num debate que... Eu lembro que na época as 10 medidas contra a corrupção, isso foi debatido, a questão do crime de hermenêutica, e eu sou uma pessoa que eu sou favorável à ideia de estabelecer limites às decisões judiciais, porque, sinceramente, o que nós temos visto é justamente a ausência de qualquer limite. A ausência de qualquer limite, de qualquer critério, tá certo? De modo que aí nós temos coisas desse nível, uma pessoa avocar um processo com base em algo que estava arquivado, dizendo, não, eu sou prevento porque houve uma questão similar aqui, então eu vou puxar. O que é isso? O STF provando que ele está sem limites para decidir. E aí é uma coisa que eu já até falei aqui anteriormente, a magistratura vai seguindo também essa lógica, tá certo? Fora que na lei de crimes de responsabilidade, a gente também tem os crimes contra o exercício dos poderes, no caso legislativo. Dentre os crimes de responsabilidade está aviltar as imunidades parlamentares. Quantas vezes os ministros do Supremo não aviltaram as imunidades parlamentares, senadores, deputados federais, etc. Então, eu acredito que, apesar do relatório ter sido mal feito, no mérito, se a gente fosse dar uma colher de chá com relação à questão da redação e tudo mais, não acho que estava de todo errado. E sim, acredito que o Alessandro Vieira se colocou numa posição para se promover, enfim, e colher os frutos. Sabendo que não vai dar nada, porque se ele quisesse mesmo empichar qualquer um dos três... Primeiro, se ele quisesse que o Paulo Gonet não fosse PGR, ele não tinha reconduzido o Paulo Gonet ao cargo de PGR. Segundo, se ele quisesse que qualquer um desses 3 ministros do STF fossem empichados, ele faria uma representação, assinaria e protocolaria e exigiria a leitura na próxima sessão sequencial ao protocolo. Não precisa de todo esse teatro. Exato. Não precisa de todo esse teatro. Agora, fez esse teatro, fez esse relatório porco. Aí o Gilmar passou esse recibo, que para mim é ininteligível, para uma pessoa da categoria intelectual dele, para mim é ininteligível. Então, é só desespero que explica. Desespero, mau aconselhamento, noite mal dormida, remédio trocado. Porque uma pessoa do nível intelectual dele fazer o que ele fez hoje e ainda se dá ao luxo de se comparar ao diabo que não se pode convidar para dançar, que, repito, é uma vertente desta nunca convide o diabo para dançar, porque só o diabo sabe quando é que a dança acaba. Aliás, tem uma história interessante das vítimas de Lampião. Eu escrevi a biografia criminal de Lampião. Quando ele ia apavorar cidades do interior e tinha baile na cidade, ele ia com o bando
E ele ficava ameaçando os músicos que só podiam parar de tocar quando ele quisesse. Por exemplo, às vezes o baile ele ia 10 horas adentro e se um músico parasse de tocar, ele matava, porque era ele que ditava quando acabava a festa. Então o Alessandro Vieira faz isso, o Gilmar dá esse repique, e dando esse repique, passa esse recado, dá a impressão de que esse relatório, que já não tinha destino jurídico bom, ele já estava fadado ao fracasso, mas ele consegue, aos olhos da população que já enxerga no STF um abuso de poder, e a maior fonte de risco para a democracia é assim que a população, como diz a Carmen Lúcia, esses 215 milhões de tiranetes, enxerga o STF, ele passa um recibo de que só não foi aprovado um bom relatório porque ele está ameaçando. E dentro da técnica também, agora ele não pode mais falar, por exemplo, desse tema correlato à CPI do crime organizado, que se alguma coisa for judicializada, ele já se manifestou. Então ele já é suspeito. E se ele julgar, conforme a lei, ele comete crime de responsabilidade. E aí podem pedir o impeachment dele. E também não só nesse caso, Cláudio, porque ele também já emitiu juízo de valor para um processo do qual ele é o relator e deu uma decisão monocrática desnaturando a lei do impeachment quando ele disse que esta lei é caduca porque é de 1950, como se o Código Penal não fosse de 1940, e agora, se ele decidir qualquer coisa nessa ação da Associação dos Magistrados Brasileiros e do Solidariedade do Paulinho da Força, que tá a cara da Gretchen, de saco e barba, ele vai estar cometendo um crime de responsabilidade, porque, mais uma vez, ele emitiu um juízo de valor sobre o caso. E aí, o senador que fizer uma denúncia, porque qualquer um pode denunciar, é a lei. Ele vai mandar fazer o quê com esse cidadão? E o que é pior ainda, ele ameaçou claramente as pessoas da CPI que votassem em favor desse relatório para jogar o pincher dele, que é o Paulo Gonorreia. Exatamente. Imagina você levar uma mordida a dente nu do Paulo Gonorreia. Você pega com uma DST de certo. Mas ele abusa disso, Pavinato, como você muito bem disse, porque a população, apesar de enxergar que há um excesso de poder no STF, ela não consegue ter essa visão clara, como nós temos, por sermos operadores do direito, comentaristas políticos, estar nos acompanhando isso todos os dias, de que, na verdade, ele está interferindo em outro poder. É uma instituição maculando o poder da outra instituição. E se alguém se levantar contra não é contra a instituição, na verdade, mas contra qualquer um desses ministros, ele vai alegar justamente isso, está se levantando contra a instituição. Então é a institucionalização desse debate, que acaba sendo inócuo, porque a gente está diante do mais escrachado exemplo de impunidade. Agora, você quer saber o que é mais tosco, Cláudio? Que eu não tinha visto isso e eu vi agora. O Dias Toffoli, é claro que esta toupeira não poderia